tudo bem? Hoje o Senhor ele vem te chamar para viver tempos de Maria. Lá no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38 ali, conta a história de duas irmãs, Marta e Maria. Elas moravam na cidade de Betânia junto com seu irmão Lázaro, que era um grande amigo de Jesus. E em um dado momento, Jesus ele foi visitar Marta e Maria e, enfim, foi aquela correria. A Marta, ela começou a trabalhar enlouquecidamente, enquanto Maria simplesmente parou e sentou aos pés de Jesus para escutar aquilo que ele tinha para dizer. Então, enfim, quem tomou a atitude certa? No versículo 40 fala assim: Maria agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Quantas vezes nós chegamos cheios de razão diante do Senhor? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus achando que aquilo que nós estamos fazendo é justo, é correto, é o melhor a ser feito? E assim chegou a Marta diante de Jesus. Ela estava trabalhando para servir ao Mestre. Ela estava trabalhando para honrar ao próprio Deus que estava sentado à mesa da casa dela. Então ela fez o melhor que ela tinha. Ela colocou com certeza toda a comida que tinha em casa ali sobre aquela mesa. E a sua irmã Maria estava simplesmente sentada sem fazer nada, aos olhos de Marta, mas não aos olhos de Deus. A atitude de Maria chamou a atenção de Jesus a ponto de dizer que ela tinha escolhido a melhor parte, que ela tinha escolhido ficar ouvindo aquilo que o Senhor tinha a oferecer a ela. Então, a colocação da Marta de chegar diante de Jesus e falar: você não está vendo isso? Isso é injusto, eu estou aqui trabalhando feito louca, a minha irmã está parada lá, ouvindo Jesus sem fazer nada. Essa era a visão da Marta, mas essa não era a visão de Deus. A visão de Deus muitas vezes é que quando você está parado, você está fazendo algo muito melhor para Ele do que se você estivesse trabalhando desenfreadamente e se aborrecendo e criando contenda e ainda assim dizendo que está trabalhando na obra do Senhor. Não é o desejo do Senhor que você trabalhe além do que é necessário. Porque Jesus ele responde no versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Marta, ela estava trabalhando para servir a Jesus, mas ela não estava com o coração esperando nele. Ela não estava com o coração descansado nele. Ela estava inquieta, ela estava com a mente cheia de preocupações, cheia de ansiedade. E não é esse o desejo de Deus para a vida daqueles que trabalham para o Senhor. Ele deseja que você trabalhe sim, que você esteja sim aos pés dele, servindo a Ele da melhor maneira, mas não com essa inquietude de alma. Nós precisamos aprender a derramar o nosso coração e a servir ao Senhor da melhor maneira, a colocar o nosso serviço diante de Deus, mas fazendo com que isso seja bênção para as nossas vidas e para o nosso coração também. Maria, ela escolheu sentar aos pés de Jesus e ouvir primeiro aquilo que ele tinha a dizer. O Senhor quer que sim, você faça as coisas para Ele, mas as coisas que Ele tem a te dizer, amém? Sabe, se Maria tivesse chegado e feito muitas coisas, ela não teria agradado a Deus o tanto que ela agradou apenas de ficar quietinha. E Marta, ela teria agradado muito mais ao Senhor se ela chegasse, por exemplo, diante dele e perguntasse: Senhor, o que o Senhor quer comer hoje? Porque muitas vezes aquilo que nós pensamos ser o melhor não é o melhor para as outras pessoas. Aquilo que nós pensamos ser o melhor muitas vezes apenas nos sobrecarrega, muitas vezes apenas coloca em risco a nossa relação com a nossa família. Aquilo que a Marta estava achando que era servir a Deus estava colocando em risco a relação dela com a irmã. Se Jesus não viesse a intervir naquele momento, muito provavelmente ia ter uma briga de irmãs quando ele saísse
mas o Senhor sabe de tudo. Então ele fala aqui no versículo 42: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amados, muitas vezes nós trabalhamos muito na obra do Senhor e nós perdemos a recompensa que nós poderíamos ganhar do próprio Deus por conta de algo chamado murmuração. A murmuração, ela é semelhante ao pecado da feitiçaria, diz a palavra de Deus. Nós não podemos estar na obra do Senhor e murmurando, porque é como se nós estivéssemos fazendo e desfazendo para Deus. Sabe, é tudo aquilo que você trabalhou, tudo aquilo que você construiu para ficar bom, para ficar uma bênção na obra de Deus. De repente você perder toda a recompensa que você poderia ganhar, porque você praticou uma obra de feitiçaria. Como? Com os seus lábios, com a sua voz. Muitas vezes nós tentamos agradar a Deus com o trabalho das nossas mãos e o desagradamos completamente com as nossas palavras. Construímos com toda a força, construímos da melhor maneira possível com as nossas mãos e colocamos tudo a perder com a nossa língua. Então, muitas vezes a melhor parte é simplesmente sentar aos pés do Senhor e ouvir primeiro aquilo que Ele tem a dizer, para depois, somente depois, fazer algo. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus nesse momento. O que o Senhor tem te pedido para fazer? O que você sabe que você precisa largar para que você possa ter o tempo necessário de sentar aos pés do Senhor? O que você sabe que você precisa abrir mão para que você possa, com certeza, sentar aos pés do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer? Porque muitas vezes existem situações que roubam esse tempo, que roubam esse discernimento de tentar compreender aquilo que Deus quer para a nossa vida, sabe? E lá em Betânia, não foi diferente de como tem sido aqui no Brasil. Muitas pessoas, elas estão trabalhando, cansadas, elas estão chateadas, porque elas têm feito muito na obra de Deus e ela olha para o irmão e acha que muitas vezes aquele irmão é encostado, que não está fazendo nada, e muitas vezes essa é a tua percepção e não é a percepção do Senhor. Não estou dizendo para ninguém trabalhar, não estou dizendo para ninguém fazer a obra, muito pelo contrário, todos nós devemos nos gastar na presença do Senhor. Eu acredito que a nossa maior força precisa ser gasta na presença de Deus, que todo o nosso empenho, ele precisa ser gasto na presença do Senhor. Se nós precisamos entregar algo, nos derramar de alguma maneira, tudo isso tem que ser na presença do nosso Deus. Não existe lugar melhor para fazer isso, mas nós precisamos nos ajoelhar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, o que o Senhor quer de mim? Porque muitas vezes, amados, nós achamos que podemos fazer alguma coisa, mas o Senhor, Ele é o dono da igreja. Ele é aquele que capacita a pessoa certa para poder fazer o trabalho certo. Amém? Vou falar de mim. Eu sou aquela pessoa péssima no projetor, irmão. Sabe aquela pessoa que o louvor tá passando lá, cantor tá lá cantando hino, uma bênção, os levitas tudo cantando, a igreja toda cantando, e começa a passar primeiro projetor, primeiro slide lá do projetor. Aí daqui a pouco eu tô assim: Deus, Senhor, e a música já tá lá na metade, e eu, me passei. Todo mundo fica: como assim? E eu esqueci. Eu sou horrível. E quando eu era bem novinha, no começo da minha fé, o irmão me chamou e fez assim: eu vou te chamar para você ficar no projetor. E o meu pastor na época fez assim: não, filha, eu não vejo que você vai fazer isso. Te vejo fazendo outras coisas na obra do Senhor, mas não no projetor. E hoje eu entendo, irmão, que ele estava totalmente certo. Eu nunca me aborreci com ele, porque eu sabia que Deus conduzia minha vida. Mas eu sei que realmente eu não sou essa pessoa para estar no projetor. Então muitas vezes você acha que aquela pessoa devia fazer aquilo, mas o dono da obra é o Senhor. Ele sabe o que cada pessoa faz bem, Ele
conhece o dom que Ele colocou em cada um, Ele sabe exatamente o que cada pessoa precisa. E Ele precisa de você, aos pés dEle, para que Ele te diga aquilo que você quer fazer. A casa de Deus não é a nossa casa. A gente não pode fazer o que a gente quer, a gente tem que fazer o que o dono manda. E o que o Senhor mandar você fazer, faça. Mas antes, se derrame aos pés do Senhor. Porque talvez Ele diga para você, não precisa de muita coisa. Talvez uma coisa baste. Para Marta, Jesus estava dizendo, não precisa um banquete. Talvez uma refeição seja o suficiente. Um peixe, um pão, uma coisa. Para que você não se desgaste desnecessariamente naquilo que você quer. E você se gaste completamente na presença do Senhor, naquilo que é a vontade dEle. Essa é a palavra do Senhor para nós, nesse dia. Deus te abençoe. Amém.